Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Números capítulo 10. E eu espero que você esteja bem em nome de Jesus. Espero que a palavra fale ao seu coração. Se você já leu Números capítulo 10, que bom, você sabe do que nós vamos meditar a respeito. Caso contrário, aproveite a leitura, procure no Spotify ou então no próprio YouTube. Escute a leitura da palavra do Senhor para que a meditação faça mais sentido ainda, ok? Muito bem. No capítulo 9, o capítulo anterior, nós falamos a respeito desse andar de acordo com a nuvem, desse caminhar ou parar, desse buscar a decisão do Senhor. E em Números capítulo 10, o Senhor vai dizer para nós, através da vida de Moisés, que o próprio Deus criou ali uma maneira de chamar a atenção do povo, porque, gente, era muita gente, divididas em turmas, divididas em tribos, era muita gente. Então o Senhor mesmo pede a Moisés que ele faça 2 trombetas de prata batida. E essas trombetas, elas seriam usadas, queridos, não apenas para momentos de convocação, para chamar a atenção do povo, mas também para momentos de guerra ou para momentos de paz, para momentos de celebração, de oferta. Sim, é isso que Deus vai fazer. Deus está criando, e nós vemos no relato aqui no início do capítulo, Deus estava criando um mecanismo ali. Queria, de maneira muito precisa, vamos falar dessa maneira, chamar a atenção do povo. O povo ia andar de acordo com o caminhar da nuvem, é verdade. Mas Deus vai dar ordem para que Moisés, através dessas 2 trombetas, crie ali um mecanismo para chamar a atenção do povo. Então, com o toque das 2 trombetas, toda a congregação deveria se ajuntar em frente à tenda do encontro. Se por um acaso as trombetas fossem tocadas, apenas uma vez, era para chamar os chefes ou os cabeças de milhares, e quem deveria fazer isso seria Arão. Então, sim, Deus estava ali criando algo, e isso ia conduzir, vamos falar dessa maneira, conduzir o caminhar do povo. Era o próprio Deus criando o instrumento, Arão ia ser aquele que deveria tocar as trombetas, como está no verso 8, e seria, como está escrito aqui, um estatuto perpétuo de geração em geração. Mas não apenas, como eu disse, não apenas para chamar a atenção do povo. Quando eles fossem lutar com os inimigos, olha o que Deus fala no versículo 9, gente. Olha só, quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme e diante do Senhor, o Deus de vocês. Haverá lembrança de vocês e eles serão salvos dos seus inimigos. Gente, o que me chama a atenção aqui nesse versículo não é apenas o tocar da trombeta, mas é o próprio Deus dizendo, olha, quando vocês forem sair para a batalha, vocês vão tocar essas trombetas. É uma maneira de chamar o povo, é uma maneira de, vamos dizer assim, chamar para a batalha, mas aqui está dizendo que eles tocariam diante do Senhor e eles seriam salvos dos seus inimigos. Deus estava dando para eles uma garantia de que sim, enquanto eles estivessem caminhando rumo à terra prometida, ou como diz aqui o versículo 9, quando na sua terra, ou seja, quando eles estivessem lá na terra que o Senhor ia dar para eles, não significaria a ausência de lutas, mas que quando eles tivessem lutas, eles tivessem que lutar contra os inimigos, eles só tinham que tocar a trombeta diante do Senhor, e o Senhor os salvaria dos inimigos. Eles teriam que lutar? Sim, o Senhor não está dizendo assim, vocês não vão lutar, viu, gente? Quando vocês tiverem que lutar contra os inimigos, vocês nem precisam sair. Não é isso que o versículo 9 está dizendo. Está dizendo assim, vocês saírem a lutar contra os inimigos, ou seja, eles teriam que lutar, mas o Senhor diz que iria salvá-los dos inimigos. Então essas trombetas tinham várias funções. No dia de luta, Deus viria com livramento. E no versículo 10, vai falar que também nos dias de alegria, não só no momento da dificuldade eles deveriam tocar a trombeta diante do Senhor, mas também nos dias
de alegria, né, nas festas fixas, como diz o versículo 10, no princípio de cada mês, eles deviam tocar as trombetas, né, diante dos seus holocaustos, dos sacrifícios pacíficos, para que fosse memorial diante do Senhor. E o Senhor vai dizer, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então eles iriam tocar a trombeta diante do Senhor e atrair, vamos falar dessa maneira, a presença do Senhor para ir junto com eles na batalha. Então, observe, gente, era tudo muito ordenado. A gente vai, inclusive, ver que eles vão começar a se mover. A partir do versículo 11 vai dizer, né, que no segundo ano, no segundo mês, nos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo. E aí, queridos, não foi uma marcha desorganizada, não foi assim, a nuvem se moveu e todo mundo pegou as panelas e saiu correndo. Não, não foi dessa maneira. Eu não vou detalhar, porque ou você me escutou lendo para você, ou você leu sozinho, mas você vai ver que o Senhor vai dizer, olha, cada tribo vai se levantar numa ordem. Então, a partir do versículo 14 a gente vê, né, que começa com os filhos de Judá e depois é seguido pelos filhos de Issacar e assim sucessivamente, inclusive mencionando, né, os filhos de Gerson, os filhos de Merari, depois os filhos de Coate, ou seja, tudo muito organizado. O povo se moveria de acordo com a vontade do Senhor. Claro, eu não consigo olhar para esse texto de uma outra maneira que não seja realmente reforçando o fato de que Deus os estava guardando. O Senhor estava pronto para guardá-los, o Senhor estava pronto para dirigi-los, o Senhor estava protegendo a cada passo do caminho. E o Senhor estava dizendo, façam assim, vocês serão muito abençoados. Não somente agora, mas quando vocês entrarem na terra. Gente, eu acho tremendo esse conhecimento, essa soberania do Senhor. Nós temos um hábito tão terrível de viver os nossos dias olhando para o chão, sabe assim? A gente vai olhando luta após luta, situação após situação, e a gente esquece que o Deus Todo-Poderoso já nos vê do outro lado. Ele já sabe, ele já tem guardado para nós, vamos falar dessa maneira, né? O nosso dia, ele já tem guardado para nós o fim da história. Tudo que nós precisamos fazer é depender dele em cada parte desse processo, em cada passo da caminhada, como o povo deveria também depender, não é verdade? E então, dali para o final do capítulo, a partir do versículo 29 mais ou menos, tem um relato para nós. Moisés, ele não precisava pedir ajuda para ninguém, mas Moisés faz um convite. Ele vai fazer um convite, gente, para o cunhado dele. O versículo 29 fala de um Obabe aí, e esse Obabe é filho do sogro de Moisés. E ele vai convidar o Obabe para falar, olha, venha junto com a gente. Sim, esse moço ele era um estrangeiro, mas ele vai dizer, Moisés vai dizer para ele, olha, nós vamos tratar você bem porque o Senhor prometeu coisas boas para a gente. E a primeira resposta dele, gente, foi um não. Ele disse lá no versículo 30, não, eu não vou com vocês não, eu quero voltar para minha terra e para minha parentela. Mas Moisés vai insistir e vai dizer, não, não nos deixe. E Moisés vai dar como justificativa, qual era o porquê desse convite? Moisés vai dar como justificativa o fato de que esse Obabe, ele sabia, né, que eles iriam acampar no deserto e esse homem seria útil. Por quê? Porque serviria de guia para eles. Mas é lógico, o guia da nação não ia ser Obabe, né, gente? Era a nuvem do Senhor. Mas Moisés insistiu para que ele fosse. No texto, não tem uma resposta final da parte do cunhado dele. Na verdade, Russell Shedd vai dizer que é muito provável que ele tenha aceitado esse convite, porque depois é mencionado em Juízes 1:16 e em Juízes 4:11 outros momentos em que parece que, na verdade, sim, a descendência deles andou junto com o povo de Israel. Então a gente acredita que, embora não tenha finalizado de maneira clara essa conversa, na verdade ele assentiu e resolveu caminhar com o povo. E então, o final do capítulo vai dizer que cada vez que a nuvem pairava sobre eles, né, eles começavam a se mover. Moisés dizia, levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, né, encontrava um lugar para descanso, a nuvem parava, Moisés dizia, volta ao Senhor para os milhares de Israel. E eu acho que eu queria finalizar meditando uma coisa sobre isso. Veja bem, a nuvem andava, Moisés declarava essa palavra diante dos inimigos do Senhor. A nuvem parava, a nuvem andava, Moisés falava isso. A nuvem parava, Moisés pedia a presença do Senhor. Gente, o povo era de Deus, a arca era de Deus. Deus sabia o que fazer. Moisés precisava declarar essas coisas com a boca dele? Olha só,
ele não precisava fazer esse tipo de oração ou esse tipo de declaração porque Deus precisava disso. Não, essa oração de Moisés, esse declarar diante do povo, né? Levanta-te, Senhor, sejam espalhados os seus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. Essa declaração tinha mais a ver com o coração de Moisés, para declarar a dependência dele de Deus e até mesmo para ensinar o povo que estava debaixo do governo de Moisés, né? De que eles deveriam depender do Senhor mesmo. Na verdade, os inimigos do Senhor estavam sujeitos ao Senhor, era essa a declaração. Deus não precisava dessa oração para ser fortalecido por Moisés. Na verdade, Moisés é que precisava dessa oração e todo o povo. Isso nos mostra o quanto nós devemos usar a nossa boca, como Moisés usou aqui, para declarar as verdades de Deus, né? Como aqui Moisés vai dizer que se sejam espalhados os seus inimigos, nós também temos que declarar sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, aqueles que nós amamos, né? Que haja saúde sobre os nossos pais, que em nome de Jesus, as situações difíceis que a nossa família esteja enfrentando, que elas terminem, que haja um fim nisso em nome de Jesus, que o Senhor traga proteção, que o Senhor traga bênção, que o Senhor traga caminhos onde não há caminhos, que o Senhor mostre aquilo que está encoberto. Essas orações, essas declarações, até mesmo aquela bênção que a gente dá quando envia os nossos filhos para a escola de manhã, na verdade, isso não tem a ver com a gente, como é que eu vou dizer, mudar Deus, mas tem a ver com nós declararmos a nossa dependência dele, tem a ver com servir de exemplo para os nossos filhos ou para aqueles que estão ao nosso redor, e tem a ver também com o poder que tem as nossas palavras. Moisés podia não ter falado nada. A Bíblia não diz para nós que foi Deus que mandou Moisés falar essas palavras. Ao contrário, só diz que Moisés realmente declarava. Quando a arca partia, Moisés falava. E quando a arca parava, Moisés falava também. Então, que Deus use a sua boca e a minha boca com poder para a gente declarar as verdades dele em toda e qualquer situação. Quando for momento de andar, mas também quando for momento de parar e esperar que Deus nos mande mover novamente. Deus abençoe muito você e até o próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!